Bem, pessoal, boa noite. Eu sou o Carlos, sou mestre cervejeiro da cervejaria Fat Cat e hoje a gente vai para o nosso penúltimo episódio desse overview que a gente está fazendo sobre a história da cerveja. Inicialmente, eu já vou pedir para quem ainda não assina o canal, né, só clicar em inscrever e para quem gostar do vídeo, depois deixa um like para ajudar a gente. Tá bom? Bem, vamos então para o que interessa hoje. Hoje a cerveja chega ao século XX. Então, nesse século, ele é marcado principalmente por guerras, proibições e o que levou à quase extinção da bebida. Mas antes, vamos dar uma olhada em mais um avanço científico que a ciência cervejeira deu. Bem, em 1848 estourou o que foi chamado a Primavera dos Povos na Europa, onde é que ocorreram várias revoluções em diferentes países europeus, cujas principais motivações foram contra os governos autocráticos que existiam nessa época, as crises econômicas que eles estavam passando e também a falta de representatividade de toda uma classe econômica, uma classe média que vinha surgindo naquele momento na Europa. E essas manifestações, logicamente, foram duramente reprimidas pelos estados em diferentes países. Isso fez com que ocorresse um êxodo entre grande parte da população europeia para outros países. Em especial, houve um grande deslocamento de alemães para o Novo Mundo, ou mais especificamente para os Estados Unidos. E lá os alemães começaram a, logicamente, fundar cervejarias, né? Porque a cerveja ela é muito ligada à cultura alemã. Então, essa imigração, para você ter uma ideia, ela foi tão intensa que, basicamente, as cervejarias que os próprios alemães montavam, eles sequer precisavam vender cerveja para os americanos, porque os próprios imigrantes que foram para os Estados Unidos davam conta de consumir basicamente toda essa bebida. Para se ter uma ideia, entre 1849 e 1860, mais ou menos 1,3 milhão de alemães migram para os Estados Unidos. Então, conforme os alemães iam se adaptando e essas cervejarias iam crescendo, começou a crescer cada vez mais o número de cervejarias e também as próprias cervejarias começaram a ficar grandes, né? Por exemplo, apenas no bairro do Brooklyn, no final do século, existia cerca de 48 cervejarias. E elas produziam diversos estilos de cerveja, entre eles a Weissbier, algumas lagers e algumas ales, com bastante diversidade. Em 1876 é fundada a Budweiser. E o que ela introduz no mercado americano é justamente uma receita, né, de uma Pilsen, uma cerveja mais leve, que um dos sócios havia trazido do mosteiro de Budweiser, que fica na Boêmia, atual República Tcheca. Existe ainda bastante discussão ainda se houve se essa receita foi roubada ou não, mas o que importa é que a Budweiser se tornou uma das maiores cervejarias do mundo, né? Apenas um dado mais atual, hoje a Budweiser ela é pertencente ao grupo InBev, que é justamente a fusão da Interbrew, que é uma empresa belga, uma cervejaria belga, com a Ambev brasileira. A Ambev hoje ela é responsável por cerca de 21%, né? Tipo, os dados são de 2016, 4 anos atrás, mas hoje ela deve ocupar cerca de 21 a 25% de todo o mercado mundial de cervejas. Ou seja, ela produz muita cerveja. Então, ela é um exemplo dos grandes conglomerados de cervejarias que a gente tem hoje. Bem, de volta à Europa,
Em 1870 estoura a Guerra Franco-Prussiana, onde basicamente a Prússia ela invade a França. E esse evento é considerado como o último capítulo da unificação da Alemanha pelo Otto von Bismarck. Com a derrota na guerra, a França, os cientistas eles começam, entre aspas, a ter que trabalhar um pouco nos interesses do que os prussianos e os alemães, né, que depois se unifica com a Alemanha, queriam. Então, um dos cientistas que era um dos mais famosos na época, que é o Louis Pasteur, que era um grande apaixonado por vinho, ele acaba sendo forçado a trabalhar para os alemães para fazer pesquisa na área cervejeira. Alguns anos antes, o Pasteur ele havia descoberto que, através de um processo de aquecimento temporário, ele podia eliminar alguns micro-organismos, né? E isso dava uma longevidade muito maior para as cervejas, leites, e essa longevidade ela era mais ou menos similar à de uma refrigeração, né? Esse processo é o que ficou conhecido como pasteurização. Então isso permitiu que a cerveja tivesse uma longevidade ainda maior. Outro cientista importante foi o Heinzen, que ele era contratado pela cervejaria Carlsberg. Ele se baseou nos trabalhos do Pasteur e desenvolveu um método que era capaz de você isolar uma única cultura de levedura. Lembra, até essa época, basicamente, você não tinha uma cultura pura de levedura. O que eu quero dizer com isso? Você tinha ali várias espécies. Você tinha Saccharomyces, você tinha Brettanomyces, você tinha várias espécies fermentando a cerveja. A partir dessa técnica, ele conseguiu isolar a Saccharomyces cerevisiae, por exemplo. E isso permitia com que uma única espécie da levedura atuasse sobre a cerveja, o que trazia para ela uma qualidade muito maior em termos de controle de fermentação. Então, apesar de todo o financiamento ter sido feito por uma empresa privada, no caso a Carlsberg, a própria empresa optou em deixar essa tecnologia, toda essa descoberta aberta, para que qualquer cervejaria tivesse acesso a ela, sem ter todos os trâmites legais de patentes e royalties. Então, resumindo, um brinde ao Louis Pasteur e ao Heinzen por terem melhorado ainda mais a nossa cerveja. Bem, mas nem tudo no século XX foi flores para a cerveja. Nessa época ela estava no ápice, entretanto, como tudo que está muito em cima, acaba descendo um dia. Então, apesar desses grandes avanços na ciência cervejeira, a maioria da população ainda permanecia ignorante ainda sobre o que realmente era cerveja, o que realmente continha ali dentro. Para se ter uma ideia, a maioria da população nessa época não sabia que a cerveja continha álcool. E que isso causava alguns efeitos até interessantes, que eles acreditavam que a cerveja era uma bebida puramente para nutrição. Então, se você tomasse muita cerveja, você ficava forte. E você poderia desempenhar trabalhos forçados de maneira melhor. Mas possivelmente você estava, na verdade, só sob o efeito do álcool. Entretanto, por volta de 1880, Joseph Lindsay, ele é um político social inglês, ele quis demonstrar que existia álcool na cerveja. Então, basicamente, o que ele fez uma destilação, onde é que ele conseguiu isolar o álcool a partir da cerveja e simplesmente colocou fogo e viu que aquele ingrediente pegava fogo. Então, a conclusão que ele chegou é que a cerveja, por ela poder ter um princípio ativo que pegava fogo, ela podia destruir o estômago. E que a cerveja, ela não era simplesmente um alimento, mas ela era fogo também. Ou seja, ela tinha substâncias que fariam muito mal ao corpo.
E com isso acabou se intensificando cada vez mais um movimento que já existia nessa época, que era justamente de repressão às bebidas alcoólicas. Lembrando, principalmente nos Estados Unidos, onde os primeiros colonos ingleses chegaram, eles tinham uma questão muito forte nas questões morais e nas questões religiosas. Já se sabia os efeitos do álcool em bebidas mais fortes, como o uísque, alguns destilados, mas até então a cerveja era deixada de fora dessa lista justamente por ser considerada alimento, né? Mas a partir dos primeiros desses experimentos, principalmente promovidos pelo Livesey, a cerveja ela deixou de ser alimento e agora se tornou uma bebida alcoólica. Então ela entrou na lista negra das bebidas que continham álcool. Com isso, surgiu-se grupos para acabar com as bebidas alcoólicas. Então, porque os bares e pubs, ele afastava o homem da sua família e ia contra os princípios do cristianismo e do bem comum. Então, basicamente, era isso que pregava os grupos. Então, eles começaram a atacar bares e restaurantes, quebrar tudo, fazer protestos. E cada vez mais esses grupos extremistas também, eles começaram a ocupar cargos políticos. E o principal discurso que eles pregavam era que o álcool era a causa de todos os males da vida moderna. E que, para você acabar com a maioria com todos os males, bastava você simplesmente se livrar de toda bebida alcoólica. Enquanto isso, na Europa, as tensões entre os países começavam a aumentar devido aos conflitos pelas colônias na África e na Ásia. Porque cada nação cobiçava cada vez mais os recursos naturais dessas colônias. E as coisas realmente começaram a sair um pouco do controle. Então, em 1914, teve o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, que era amigo pessoal do Kaiser Wilhelm II da Alemanha, o que basicamente é o estopim para um dos maiores conflitos da humanidade. Com esse incidente, a Alemanha ela se junta ao Império Austro-Húngaro e invade a França. A Inglaterra, aliada da França, vem em socorro à própria França. E a Rússia, que não gostava nem um pouco dos alemães, resolveram se juntar à Inglaterra e à França e lutar contra a Alemanha. E, de repente, o mundo inteiro estava envolvido nesse conflito. Com o afundamento de um navio inglês, que vinha da Inglaterra para os Estados Unidos, 129 alemães morrem e os Estados Unidos também declaram guerra à Alemanha. Então, isso dá início à Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra, a produção de cerveja tem a sua primeira grande queda. Porque grande parte da produção de grãos era destinada ao esforço de guerra, basicamente para fazer comida, né, barras de cereais, entre outros alimentos, para poder mandar isso para o esforço de guerra. E com a maioria dos homens indo para a guerra, o movimento contra as bebidas alcoólicas elas começam a ganhar cada vez mais força nos Estados Unidos. Então, em 1920, após o término da Primeira Guerra, é promulgada a lei que ficou conhecida como a Lei Seca Americana, onde essa emenda constitucional
ela proibia a fabricação, venda e transporte de qualquer líquido intoxicante, ou seja, qualquer líquido basicamente que continha álcool. Então foi banida qualquer bebida alcoólica que tivesse acima de 0,5% de álcool. Então, com isso, os bares e pubs perderam a razão de existir. E todos eles basicamente foram fechados. Entretanto, e além disso, as próprias cervejarias também foram fechadas e elas tiveram que se livrar de todo o estoque que elas possuíam de cerveja. Então, muitas delas foram obrigadas a abrir barris e simplesmente jogarem na sarjeta. Então, as pessoas, elas corriam atrás, geralmente equipadas aí com conchas, xícaras ou baldes, para tentar pegar um pouquinho da bebida que escorria pela cidade, para tentar dar o último gole na bebida antes da proibição total. E com isso, as cervejarias tiveram que mudar de ramo, já que elas não poderiam mais fabricar cerveja. Então, por exemplo, a Dove Coors, ela começou a fabricar leite maltado, já que eles tinham experiência em extrair açúcares de malte. A Yuengling, perdão a pronúncia, acho que não é exatamente essa, mas ela começou a fabricar sorvete. Então você antes fabricava cerveja, agora está fabricando sorvetes. E outras, elas fabricavam xarope de malte, que basicamente era para ser usado em culinária. Mas, no fundo, ela acabava sendo usada para que a pessoa pudesse misturar com água e fermentar fazendo uma cerveja em casa, mas totalmente de forma ilegal. Se você fosse pego produzindo cerveja em casa, você era preso. E só que toda essa proibição e todo esse controle do álcool não teve exatamente o efeito esperado, que era trazer a paz e a harmonia para toda a nação. Por quê? Logo após a promulgação da lei, já começaram a abrir bares e pubs clandestinos. E além disso, ela começou a incentivar cada vez mais que as pessoas fizessem contrabandos de bebidas, o que acabou motivando o surgimento de grupos controlados, como os gangsters. E mais do que isso, você tinha a corrupção de policiais, subornos. Então, no fundo, os americanos ainda consumiam um pouco de álcool, mas eles tinham que conseguir isso de forma ilegal e geralmente com uma qualidade baixíssima. E mais do que isso, com o tempo, as pessoas começaram a montar cervejarias clandestinas. E com cada vez mais o crime se organizando, explodiu uma violência durante esse período nos Estados Unidos. E como o país estava basicamente em caos na mão da máfia, as pessoas achavam que não podia piorar, mas na verdade piorou um pouquinho ainda. Por quê? Em 1929 ocorre a quebra da Bolsa de Nova York, que deixa milhões de pessoas desempregadas, muitas delas começam a passar fome, o que gera ainda mais o caos no país. Então começa a surgir, por volta de 1930, um movimento para que a lei seca fosse revogada. Dos principais motivos era que as cervejarias, elas traziam emprego e renda às pessoas. Então, em 1933 foi revogada a lei em que era permitido agora você produzir cervejas, vender e transportar. Esse então foi o fim da lei seca. Então as cervejarias puderam voltar, os bares voltaram, os pubs estavam todos de volta. Então voltou tudo ao normal? Na verdade não. Por quê? Basicamente,
As poucas cervejarias que ainda existiam em 1933 eram grandes cervejarias. As pequenas, né, elas haviam basicamente falido. Afinal, você teve 13 anos de proibição da cerveja, de comércio, fabricação, comércio e transporte de cerveja. Então você tinha basicamente grandes cervejarias. E além disso, os bares também não encheram de gente. E um dos principais, além disso, você tinha também cervejas que antes eram servidas em barris, nos taps, e essas grandes cervejarias, para facilitar com que as pessoas não fossem ao bar, já que 13 anos depois as pessoas perderam o costume de frequentar bares e pubs. Então, as poucas que tomavam cerveja, elas gostariam de tomar cerveja em casa. Então, elas começaram a fazer cerveja engarrafada. Com a popularização de refrigeradores, facilitou ainda mais ainda com que as pessoas levassem garrafa para casa e pudessem gelar a própria cerveja. Então, isso acabou, os poucos bares que tentaram abrir, acabaram fechando. E além disso, a cerveja tinha que brigar com mais um concorrente. Por quê? Se você ficou, basicamente, de 1914, você tem uma queda brusca no consumo de cerveja porque você tinha que reservar cereais para outros fins. Em 1920, você não pode produzir cerveja. Então, uma pessoa em 1933, ela já havia passado aí cerca de 20 anos sem tomar cerveja. Então, para uma pessoa que na época tinha, vamos supor, em 1914 tinha 15 anos, agora ela tinha 35 anos, 40 anos e nunca havia tomado uma cerveja na vida, por todo esse período. Entretanto, o refrigerante ele acabou se popularizando bastante durante esse período da lei seca. Então as pessoas estavam acostumadas a tomar refrigerante. E mais que isso, quando as cervejarias começaram a reingressar de novo na produção, o que acontece é que as pessoas simplesmente não suportavam o sabor da cerveja, achavam o sabor do malte muito forte, já que estavam acostumados basicamente com refrigerantes. Então, a cerveja não caiu no gosto popular. E, além disso, novas leis federais ainda impunham que, apesar da lei seca ter sido revogada, a cerveja ela podia ter no máximo 4% de volume alcoólico, o que tornava essa cerveja ainda mais fraca, já que quanto maior a graduação alcoólica, mais você tem que usar de malte, mais o sabor do malte fica pronunciado. Então, para uma cerveja que tem 4% de álcool, ela já é considerada uma cerveja bem fraca no sabor de malte. Então, com isso, havia também a Grande Depressão, causada pela quebra da Bolsa de 1929, mas em 1933, basicamente, você tinha efeitos muito fortes ainda de toda essa recessão econômica. Então, simplesmente as pessoas não tinham dinheiro. Então, as cervejas que as cervejarias iriam produzir a partir daí, elas deveriam ter um preço extremamente baixo. E para conseguir vender uma cerveja a um preço tão baixo e ainda assim ter lucro, elas não poderiam usar o malte, já que o malte ele é um produto razoavelmente caro. Então você substituía parte do malte por milho e arroz. E com isso, tanto o milho como o arroz, o açúcar com que eles produzem, ele é basicamente 100% fermentável, ou seja, eles contribuem muito pouco para o sabor da bebida. Então isso também deixava a bebida cada vez mais sem aquele sabor do malte, sem aquele sabor de cerveja mais pronunciado, o que também caía um pouco no gosto popular dessa época. Então, devido ao uso desses adjuntos, é que surgiu o estilo American Lager, que basicamente domina toda uma área que a gente chama de cervejas de massa, que são cervejas produzidas em larga escala. Como, por exemplo, no Brasil a gente tem
A gente poderia citar cervejas da Ambev, como a Brahma, Skol, entre outras. E mais do que isso, as pequenas cervejarias que tentaram abrir, basicamente não conseguiam acompanhar essa tendência, porque como tinha que ser uma cerveja barata, e você tinha que produzir em grande quantidade, para você ter algum lucro. Então as pequenas cervejarias simplesmente era insustentável o negócio. Então a maioria delas que tentaram reabrir após a lei seca, basicamente elas faliram ou foram compradas por outras cervejarias maiores. Bem, enquanto tudo isso ocorria nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, ocorreu um movimento que ficou conhecido como o Golpe da Cervejaria de Munique, em que Adolf Hitler e o Partido Nazista fizeram uma tentativa de golpe para tentar tomar o poder. Entretanto, essa tentativa foi frustrada, né, pela própria polícia, e o Adolf Hitler ele ficou preso por 9 meses, que foi aonde ele escreveu o manifesto político Mein Kampf, que é o que nortearia toda a política nazista nos próximos anos. Então, com Hitler subindo ao poder em 1936, em 1939 estoura a Segunda Guerra Mundial. E novamente todos aqueles horrores da Primeira Guerra estão de volta na história da humanidade. Só que mais do que isso, você tinha aviões modernos agora de guerra, em que você podia atacar cidades a centenas, milhares de quilômetros de uma base aérea. Então, todas as cidades basicamente estavam suscetíveis a serem bombardeadas. Um dos exemplos é Londres, que foi arrasada pela Luftwaffe, que é a Força Aérea Nazista. Inclusive, muitas cervejarias foram destruídas completamente por esses bombardeios. Em 1942, o Japão ataca a ilha de Pearl Harbor e os Estados Unidos então declara guerra à Alemanha, ao eixo, né? E entra também na guerra. E todos os esforços de guerra que os Estados Unidos teve entre construir aviões, construir tanques, acabou movimentando toda a economia. Isso fez com que os Estados Unidos começassem a recuperar mais rapidamente da Grande Depressão lá causada pela quebra da Bolsa de 29. Com isso, após a guerra, o consumo de cerveja ele começa a aumentar, principalmente nos Estados Unidos. Então começam a surgir aquelas cervejarias que conseguiram se manter, que foram comprando outras pequenas, de repente se tornou cervejarias gigantescas fábricas produzindo o estilo American Lager, né? Que era vendido em larga escala. E para isso você tinha um processo de produção que ele facilitava cada vez mais você produzir cervejas em maiores escalas, ou seja, você produzir maior quantidade de cerveja, como também começou a ajudar também no processo de distribuição dessas cervejas. Então, essas cervejas, elas eram basicamente iguais, né? Era simplesmente uma cerveja clara, vamos dizer, aguada para os padrões do que existia de cerveja antes da Primeira Guerra Mundial, e basicamente sem nenhum amargor. Então, uma cerveja extremamente barata de produzir e que, como todas as fábricas que sobreviveram produziam a mesma cerveja, o mesmo estilo, basicamente até os próprios cervejeiros das fábricas não conseguiam distinguir entre uma marca e outra. Eram cervejas muito iguais. E como se não bastasse essas cervejas serem extremamente leves, em 1975 a Miller ela introduz ainda cervejas lights,
que são cervejas de baixa caloria. Tem um gráfico interessante, que é esse gráfico aqui ao lado, que a gente vê no eixo Y, nesse eixo aqui, a gente vê o número de cervejarias nos Estados Unidos pelos anos. Então a gente vê aqui por volta de 1870, você tinha cerca aqui de 4.000 cervejarias, mas com o tempo começa a surgir aqui os movimentos de repressão ao álcool, então você já tem uma queda no número de cervejarias, né? Depois você tem todo o período de proibição, que é os anos que vão de 1920 a 1933, e assim que é liberada, chega ao fim a lei seca, você vê que você tem um aumento no número de cervejarias, chegando aqui a 800 cervejarias. Só que o que acontece? É justamente aquele efeito das cervejarias começarem a falir, porque não conseguia produzir em escala de maneira com que o negócio fosse sustentável, a fábrica se sustentasse. Então, você basicamente é comprado ou você vai falindo ao longo dos anos 40, 50, 60. Chegando aqui ao ano de 1979, você tem basicamente 44 cervejarias apenas produzindo toda a cerveja consumida nos Estados Unidos. E aqui a gente tem depois uma retomada, mas esse aqui a gente vai contar na próxima semana. Então, basicamente, você tem agora grandes aglomerados que dominam todo o mercado cervejeiro. E você não tem, basicamente, outra cerveja sendo produzida além daquela cerveja, vamos dizer, aguada e sem graça. Então, as pessoas no pós-guerra, elas não mudaram apenas o paladar para a cerveja, mas sim mudaram também para a alimentação, porque a partir ali dos anos 50 é que você tem uma grande quantidade, um grande aumento no número de redes de fast food, que também vão formando esses grandes aglomerados, né? E de comidas congeladas. Então, depois de 10 mil anos de produção, basicamente de uma cerveja saborosa, uma cerveja que tem, vamos dizer, um sabor de malte mais pronunciado e suas particularidades, o mercado americano basicamente trocou tudo isso por uma cerveja de aspecto pálido e sem muito gosto ou sem muitas particularidades, sendo basicamente todas iguais. Então, depois de décadas, a cerveja tradicional basicamente ela estava esquecida no passado. Você tinha agora essa nova cerveja, vamos dizer, entre aspas, né, que era o que tinha para tomar. Apenas isso. Entretanto, alguma coisa estava ocorrendo na Califórnia no começo dos anos 80. Entretanto, isso já é assunto para nossa próxima semana, que é o nosso último episódio desse overview que a gente está fazendo sobre a história da cerveja, em que a gente vai falar sobre o movimento craft beer e o movimento homebrew e chegar às nossas cervejas atuais. Tá bom? Bem, pessoal, agradeço muito a participação de todo mundo.